Feche seus olhos. Abba, nós queremos te agradecer. Nós queremos nessa manhã iniciar esse dia com o coração rendidos e gratos. Rendidos, Pai, porque o teu amor nos alcançou. Rendidos porque a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor, ela é sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque nessa manhã a tua palavra nos diz que as tuas misericórdias, elas se renovam sobre nós. Obrigada. Obrigada porque hoje tem uma porção nova de misericórdia. Obrigada, Senhor, porque hoje tem uma porção nova do teu amor nos cercando. Obrigada. Obrigada. Obrigado porque a tua misericórdia nos protege, a tua misericórdia nos livra. A tua misericórdia, Senhor. Mesmo nós não sendo merecedoras, o Senhor nos cobre, o Senhor nos guarda por meio da misericórdia. Obrigado porque nessa manhã tem uma porção nova. Obrigada. Abba, nós estamos aqui gratas por mais um dia, por mais um momento que nós estamos aqui na tua presença para aprender, para compartilhar de tudo aquilo que o Senhor tem derramado no nosso coração, para compartilhar daquilo que nós carregamos e nós te agradecemos. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Abba. Obrigado pelas tuas direções. Obrigado pela tua presença. Obrigado por sempre me convencer de toda a verdade. Obrigada. Obrigado porque nós temos o privilégio de ouvir a tua voz, de receber as tuas direções, os teus conselhos, de sentir a tua doce e suave presença. Obrigada. Esse momento nós entregamos a ti. Nós queremos te pedir que o Senhor venha se revelar a nós. Espírito da verdade, Espírito de Deus em nós. Nós te honramos. Nós te queremos. Espírito da verdade que habita em nós, Espírito da revelação, Espírito do conhecimento, Espírito de sabedoria, vem sobre nós com força, vem sobre nós a nos envolver totalmente para que a gente possa receber discernimento, sabedoria, inteligência. Vem sobre nós. Nós queremos compreender a tua palavra, nós queremos ter os nossos olhos abertos para a revelação que o Senhor tem a nos entregar por meio de Sifrá e Puá. Nós estamos aqui diante dessas duas mulheres da Bíblia, prontas, dispostas a aprendermos com elas, a sermos mulheres de Deus no tempo do fim. Senhor, nos ensina a sermos mulheres que revelam o Deus a quem servem, mulheres que amam e demonstram e revelam o teu amor por meio daquilo que fala, por meio daquilo que faz, por meio dos seus comportamentos, por meio do seu modo de viver, de se vestir. Nós queremos ser mulheres de Deus nesse tempo que nós estamos, tempos que são tão difíceis. Abba, eu quero te pedir, nos ensina, nós queremos modelar, Puá e Sifrá. Nós queremos aprender com essas mulheres, nós queremos, eu quero. Vem sobre nós com um espírito de sabedoria e conhecimento, com um espírito de revelação para esses dias. Nós queremos discernir os detalhes da vida dessas mulheres, para que a gente possa aplicar hoje, em nome de Jesus. Abba, me ensina, nos ensina. Nós te entregamos o nosso dia, nós te entregamos todo o trabalho das nossas mãos, tudo o que vamos fazer, com quem vamos nos encontrar, que esse dia seja guiado por ti, que nós venhamos ter sensibilidade para ouvir as tuas direções, instruções, para aquilo que nós devemos fazer, para aquilo que nós precisamos realizar nesse dia. Jesus, aqui envia-nos para mais um dia, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Bom dia. Bom dia, graça e paz para você que está aí. Dá um oi. Dá um oi, libera a graça, libera a bênção. A gente vai hoje falar sobre Sifrá e Puá. Duas mulheres que estavam totalmente em concordância. Duas mulheres que tinham o mesmo espírito, duas mulheres que elas tinham o mesmo coração, duas mulheres que temiam ao Senhor, né? E
quando a gente para olhar para essas mulheres, a gente vê que elas estavam conectas, né? É que nem lá na igreja primitiva, em Atos, quando a palavra fala que todos aqueles que estavam juntos ali, que recebiam do Senhor, eles estavam no mesmo espírito, eles tinham tudo em comum. Que coisa linda. Assim era Sifra e Puá. Vamos lá, nossa base devocional de hoje, para a gente já cair chegando, já chegar chegando. A nossa base devocional está lá em Êxodo. Chega em Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. A gente vai ler a nossa base mesmo do devocional é Êxodo 1, 21, que diz assim. Vai abrir no Êxodo aí, tá? Porque é o que nós vamos ler, só que a gente tem um estudo aí pela frente. Tem alguns outros versos pela frente. Êxodo 1, 21, que é a nossa base devocional, diz assim: E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Porque elas temeram a Deus. Aqui está a chave daquilo que nós vamos compreender hoje. Qual que era a graça aí, o que essas mulheres carregavam. Tá aqui nessa base, tá bom? Mas a gente vai refletir a partir do versículo... Vamos a partir aqui do versículo... Vamos a partir do versículo 1. A gente vai, na verdade, até o versículo 22. O assunto que fala sobre elas está relacionado, está a partir do versículo 15. Do 15 ao 22. Mas para você entender, para você poder compreender qual é o contexto que elas entraram, a gente vai ler a partir do verso 1, tá bom? Que diz assim: Então são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram em Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todas as pessoas que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração dos irmãos de José e José, eles tinham falecido. Verso 7 de Êxodo 1, tá? Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram grandemente e se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo, olha aqui o que o faraó disse ao seu povo. Ele diz assim, ó: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Verso 11 de Êxodo, nós estamos em Êxodo 1, versículo 11, tá? E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que a tirania os serviam. Verso 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, aqui elas entram em ação diretamente. Olha isso daqui, ó. Quando a gente fala das parteiras, você vai ver que tem total conexão com o que nós estamos vivendo hoje, e a gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre Joquebede. A live de Joquebede está salva, o estudo sobre
As mulheres da Bíblia, com o título de Joquebede, a gente fala muito sobre isso. E aqui está muito pontual exatamente do que nós estamos vivendo hoje. Se você for parar para observar, há um ódio, uma pausa, a gente já volta aqui para o versículo 15 de Êxodo 1, tá? Se a gente for observar, você vai ver a guerra que está formada contra a próxima geração, contra crianças e adolescentes. Tem um ódio, uma fúria do inferno contra as nossas crianças, contra os nossos adolescentes, contra a próxima geração. Crianças no ventre, contra as nossas crianças hoje, criando uma ideologia, abusos e tantas coisas que têm acontecido. É sobre isso que nós vamos falar. E a gente para observar que Puá e Sifrá, elas estão totalmente envolvidas em um tempo, lá, bem no princípio, né? Que nós estamos vivendo hoje. E aí que nós vamos parar para pensar a respeito disso, porque hoje nós estamos observando que as nossas crianças têm sido atacadas covardemente. A próxima geração tem sido atacada covardemente. E aí a gente vai observar como é necessário as cifrás e as puás nesse tempo, seja mulher ou seja homem, seja sacerdote ou sacerdotisa, como é importante. Olha, elas entram aqui, olha. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, Êxodo 1, 15, as quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando vocês forem servir de parteiras às hebreias, examinai. Se for menino, matai-o, mas se for filha, menina, que viva. Verso 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. Verso 21. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lancem no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Olha isso, olha isso, olha isso. Para você que está chegando aqui, nós estamos no nosso estudo devocional, tá bom? Falando das mulheres da Bíblia. O que eu queria falar para você, que as parteiras, Sifrá e Puá, para que a gente possa já entrar modelando essas mulheres sem ficar muito, né, prolongando. A gente precisou ler todo o contexto para a gente poder entender qual era o motivo, qual era o foco de Faraó e todo o seu povo. A gente observa que já tinha passado ali, né, a época, a geração de José e todos os seus irmãos. Então, nasceu um novo Faraó, tinha um outro rei governando sobre o Egito. E a gente sabe que quando a gente fala de Faraó, para os nossos dias de hoje, quando a Bíblia se relaciona para nós a respeito de Faraó, a gente entende que Faraó hoje, ele está localizado para nós, nos dias de hoje, como nosso adversário, o inimigo das nossas almas mesmo. Faraó aqui, ele tipifica o próprio Satanás. Mas quando a gente vai voltar para a história, para o contexto histórico, a gente observa que eles começaram a crescer. Como o povo daquela época não conhecia, eles não conheciam José e toda a história, eles não tiveram uma vivência, a gente para observar que ele teve uma ideia de agir com astúcia para com os filhos de Israel. Por quê? Porque os filhos de Israel, eles começaram a crescer. Eles começaram a crescer numerosamente, estava havendo um grande número de hebreus entre eles. E detalhe, eles eram fortes, eles eram viçosos, vigorosos, eles eram homens fortes. A Bíblia fala no versículo 9 de Êxodo 1, né? Eles eram mais fortes do que os egípcios, eles eram robustos.
entende? Eles eram homens fortes. E aí você vai ver que o próprio faraó, com o seu povo, eles, ali no versículo 10, eles falavam, nós vamos agir com astúcia com eles. Nós vamos agir de má fé com eles. Aí ele fala aqui, nós vamos agir com astúcia com eles para que não se multipliquem. Nós vamos fazer com eles, nós vamos subjugar eles para que eles não se multipliquem. Aí ele fala, porque se vier a guerra, eles vão se ajuntar como inimigos contra nós. E eles vão conseguir sair da terra. Aí você vai ver que ele fala aqui, que eles se ajuntaram, eles pegaram os feitores da época e começaram a oprimir o povo. Versículo 12, ele fala, mais eles afligiam, tanto mais eles se multiplicavam. Quanto mais eles subjugavam os hebreus, mais os hebreus se multiplicavam. Quanto mais eles passavam por aflição, mais firme eles estavam, mais forte eles estavam, mais eles se multiplicavam, mais forças eles tinham. Aí eu quero abrir um parênteses aqui para nós. É exatamente o que a gente vive. Sim ou não? Não é? A gente passa por luta, a gente passa por adversidade, a gente passa por provação. E às vezes tem luta que a gente está passando que já vem de anos. E quanto mais luta a gente tem, mais forte a gente fica. Por quê? A gente se lança cada vez mais no Senhor. Aí é o segredo de quando a gente está passando por luta, a gente está nos pés do Senhor, a gente ora, a gente jejua, a gente está na igreja, a gente faz campanha, você ora por esse, você ora por aquele, você se debruça na palavra. Geralmente quando está tudo bem, a gente está feliz, está realizada, nem lembra de Deus. Infelizmente é assim, né? E não é para ser, porque filhas que vivem no tempo do fim, discípulas que vivem no tempo do fim e amigas de Jesus, aquelas que são amigas do tempo do fim e que recebem as revelações de Jesus nesse tempo, elas entendem que as aflições elas vão vir, mas ele venceu o mundo e nós também venceremos. Então você percebe que quanto mais luta a gente tem, mais a gente se lança nos pés do Senhor. E mais milagre acontece, mais firme a gente fica, mais próximo do Senhor a gente fica, mais revelações dele a gente tem. Você percebe isso? Porque olha o que ele fala aqui. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. E tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Ou seja, eles começavam a ficar inquietos com isso. Eles começaram a ficar inquietos porque quanto mais eles subjugavam, eles eram tiranos, a Bíblia fala. Os egípcios, eles eram tiranos com os filhos de Israel. E olha que os filhos de Israel estavam servindo. Então aqui a gente já pega uma chave também para nós, que quanto mais nós somos afligidos, mais nós vamos nos multiplicar. Quanto mais nós sofremos a tirania dos homens, das pessoas e até as investidas do inferno contra nós mesmos, mais nós seremos abençoados, mais o Senhor nos dará, mais nós vamos nos espalhar. Então, quando a gente para pensar, e aí, nesse tempo que nós estamos vivendo, há uma preocupação das pessoas, porque vai haver uma perseguição religiosa, porque nós vamos ser proibidos de pregar o evangelho, porque as redes sociais, elas vão ser controladas. Ei, ei, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais nos afligirem, quanto mais nos subjugarem, mais nós nos espalharemos. Quanto mais forem tiranos conosco, mais nós vamos se multiplicar. Muito mais. Por quê? Porque a igreja não parou. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos retroceder. Acho que é assim. Percebe que a igreja ela nunca vai parar. A igreja, nós somos a igreja do Senhor. Nós carregamos esse espírito de revelação, o espírito da verdade. Você precisa entender que as aflições, elas não têm o poder de te parar. Se você tem uma mentalidade que você é amiga de Jesus e ele entrega todos os segredos para você. Ele traz em sonhos, ele fala na palavra, ele traz em visão. Sonhos também é um tipo de visão. O Senhor te comunica de várias maneiras. Você vai ver que o Senhor, você sendo discípula de Jesus, você seguindo todos os passos de Jesus, você tem segredos e estratégias para você viver e as coisas vão acontecer. Você entendendo que você é filha de Deus. Você é filha do dono de todas as coisas.
dono do universo. Você é herdeira de tudo. Então, para que você vai se preocupar? Tudo é seu. Você pode desfrutar de tudo. Porém, o que você tem que entender? Que já basta cada dia o seu próprio mal e o Senhor, Ele nos dá o necessário para hoje. Ele vai sempre nos dar o necessário. Sempre o necessário para viver. Amém? Olha lá, vamos continuar. Aí a gente observa aqui que as parteiras, elas foram chamadas por Faraó. E aí você vai ver que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, voltando aqui, que há uma revolta muito grande, né? Porque o que acontece? Como eles perceberam que o cristianismo, vamos falar assim, falando na nossa linguagem de hoje, tá? Estava crescendo, a palavra fala que eles fizeram amargar a vida dos hebreus, com dura servidão, fazia com que subjugar eles ainda mais. Aí a gente para observar que a palavra de Deus vem nos mostrar que ele se preocupou e falou, poxa, nós temos que ir então, nós vamos ir na semente deles, nós vamos na descendência deles. E como ir na descendência, como ir na semente, como ir na próxima geração, porque eles perceberam que eles estavam fortes, não era, como que eu digo, não era eles serem tiranos, não era eles serem duros para os hebreus que ia para eles. Ele falou, nós vamos na semente deles, nós vamos na descendência deles, nós vamos nos filhos deles. Você vai ver que a palavra fala aqui para nós que ele chamou, o Faraó lhe chamou. Bom dia, Graça e Paz, Anne. Seja bem-vinda, gata. Bom dia, Lucineire. Bom dia, Lu. Graça e Paz. Bom dia, Grazi. Sejam todas bem-vindas. A gente está em Êxodo, tá bom? Êxodo 1. A gente está falando das parteiras aqui. Sifra e Puá. Você vai ver que ele teve tanta ousadia que ele mandou chamar as parteiras que são hebreias. Quem eram as parteiras? Elas eram as obstetras da sua época. Elas eram as ginecologistas obstetras da sua época. Vamos falar assim. Elas eram mulheres que elas tinham o dom de trazer a vida, o dom de dar a vida, o dom de ajudar para que a vida chegasse. Essas eram as parteiras da época. Ainda hoje existem algumas parteiras. A gente está observando que tem algumas pessoas que estão voltando aí, né? Estão voltando não, estão buscando mais essas mulheres que são parteiras para sair um pouco desse ambiente hospitalar. Mas enfim, vamos voltar aqui. Então a gente observa que na sua época elas eram as obstetras. Na sua época elas eram as mulheres que faziam os partos. E aí a gente observa, tem estudiosos que falam que é possível que as parteiras eram egípcias, tá bom? Porque Faraó, ele disse aqui, todas as vezes que elas forem servir as hebreias. Todas as vezes que elas fossem servir as hebreias. Mas elas eram hebreias. Para mim, como eu disse, alguns estudiosos falam que há a possibilidade delas serem... Bom dia, Sônia. Graça e Paz. Bom dia, Cleide. Bom dia. Algumas pessoas falam que há a possibilidade delas serem egípcias, porque aqui ele dá uma instrução que quando elas forem servir as hebreias. Mas para mim não tem lógica, porque o próprio texto do versículo 15, ele fala, o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias. Tá? Então, para mim, elas são hebreias. E a gente observa aqui que elas foram chamadas por ele. Você já parou para pensar? Se a gente parar para analisar hoje a nossa vida, é como se alguém tivesse te chamado. Você que tem um ministério, você que tem um compromisso com o seu ministério, você que tem uma vocação. Porque falar de ministério às vezes parece que está muito relacionado a uma coisa coletiva. Mas quando eu falo de ministério, eu estou falando de servir, estou falando de serviço, tá? Mas antes de serviço, elas tinham um dom, elas tinham um talento dentro delas. Olha, presta atenção. Faraó chamou essas mulheres para tentar travar elas naquilo que era a vocação delas, naquilo que era o dom delas, naquilo que elas tinham recebido de Deus para gerar e trazer vida para as pessoas. Ele chamou elas e disse: quando vocês servirem as parteiras, examine
Se for menino, mate. Mas espera aí, elas tinham dentro da sua identidade, dentro de si, elas tinham dentro do seu intelecto, ela tinha nas suas mãos, elas tinham na sua essência, elas respiravam vida. E o que Faraó queria? Faraó queria mudar a identidade dessas mulheres. Qual era a identidade delas? A identidade delas era de trazer vida. Ou seja, Faraó queria mudar a personificação dessas mulheres, personificação não, a característica dessas mulheres, de mulheres que traz vida para assassinas. Você percebe que essa autoridade, esse governo da época, queria subjugar elas. Então ele pegou, na verdade, essas mulheres, trouxe elas e falou, eu quero que vocês façam isso. Você sabe, aqui essas mulheres, elas estavam dentro de um contexto de tirania, elas estavam dentro de um contexto de aflição, elas estavam dentro de um contexto de serem subjugadas. Era esse o contexto. E aí, quando eles chamam essas duas mulheres, para pensar a preocupação. O que esse homem quer com a gente? E agora? O que nós vamos fazer? A palavra fala que elas foram até lá e eles deu essa orientação. Porém, as parteiras temeram a Deus. A Bíblia fala aqui para nós, no versículo 17, que as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Eu quero te falar o que é temer a Deus. Porque às vezes a gente pensa em temer a Deus como medo. Porque quando você vai para o dicionário procurar o significado de temer, o dicionário nos dá medo, coloca com medo o significado. Mas o temor a Deus não tem nada a ver com medo. Para nós que somos filhas, para nós que somos filhos de Deus, que somos filhos do Abba hoje, para nós que temos Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador e como primogênito, né, dos filhos. Primeiro ele era unigênito, depois ele passou a ser primogênito. Então ele é o primogênito dos filhos e nós também passamos a ser filhos. Então, pensando como sendo, né, filhas de Deus e irmãs dentro dessa direção, porque Jesus é como se ele fosse o nosso irmão mais velho que nos desse exemplos para aquilo que nós temos que fazer. A gente entende que temor é respeito. Temor não é medo. Bom dia, filho. Te amo, meu amor. Você percebe que quando a Bíblia fala sobre temer a Deus, não está relacionado a medo, mas está relacionado a gente considerar o que Deus acha. Quando a gente chega no versículo 17, a gente vê aqui que as parteiras temeram a Deus, mas as parteiras temeram a Deus. Por quê? O que elas tinham era um dom. Era o ministério delas servir mulheres num momento de darem à luz, e elas tinham o dom ali de trazer vida, de ajudar mulheres a parir, de ajudar mulheres a terem seus filhos. Como assim? Agora você quer que eu assassino? É totalmente o inverso daquilo que era o dom delas, é totalmente inverso daquilo que era a identidade delas, era totalmente inverso à palavra de Deus, era totalmente inverso ao ministério, ao compromisso do ministério dela. O compromisso com o serviço que ela tinha, o compromisso com a paixão que elas tinham. Quando eu falo de ministério, eu estou falando daquilo que você ama. Talvez você não tenha um ministério dentro da sua igreja local, mas aquilo que você ama fazer e você está fazendo no seu trabalho, você faz dentro da sua casa, você faz talvez na sua igreja sem o encargo da função ou o encargo do título, mas é um compromisso que você assumiu. Entende? Então, ele queria, na verdade, que elas fossem fiéis ao compromisso delas, ao serviço que elas amavam exercer. O servir as mulheres. Tanto é que ele fala quando vocês forem servir as parteiras hebreias. Só que o que nós estamos falando aqui nesse momento é sobre o temor que elas tiveram. E temor não está relacionado, temor a Deus não está relacionado a medo. Nós não obedecemos a Deus, nós não deixamos de fazer algumas coisas porque nós temos medo de Deus, mas porque nós consideramos o que Deus acha a respeito disso ou daquilo que nós vamos fazer. Entende? Então, por exemplo, estão te pedindo para você fazer alguma coisa que você sabe que é contra a palavra de Deus. Estão te pedindo para você mentir, estão te pedindo para você esconder, estão pedindo para você omitir, ou você tem a oportunidade de ganhar vantagem numa situação. É contrário
aquilo que você sabe que você serve, é totalmente contrário à palavra de Deus, faça ou não faça? O que Deus pensaria? Temor a Deus é todas as vezes que você fala e pensa assim, poxa, o que Deus acha disso? O que será que Deus acharia disso? Será que iria glorificar Deus? Será que isso que eu estou fazendo, a roupa que eu estou me vestindo, será que esse lugar que eu estou indo, será que fazer isso, o que Deus vai achar? O que Deus vai considerar? Isso é temor a Deus, entende? Temor a Deus é você considerar o que Deus acha, o que Deus faria, considerar o que Deus pensaria a respeito. Diante do que está acontecendo, o que Deus acha? Qual que é o princípio do Senhor? Né? Temor a Deus também é quando a gente leva tudo até Deus. Quando eu demonstro temor a Deus? Quando eu levo para Deus as minhas necessidades. Quando eu levo para Deus as minhas dúvidas. Quando eu levo para Deus os meus medos. E eu busco Ele para que Ele possa me orientar. Isso é temor a Deus. Sabia? Senhor, e agora o que eu faço? Deus, eu preciso de uma direção. Eu preciso fazer algo, me dá uma estratégia, me dá o discernimento. Elas temeram a Deus. Temor a Deus também é você se colocar diante de Deus e levar tudo para Ele. Levar tudo para as mãos do Senhor, para a direção daquilo que Ele tem para você. Entende? E temor a Deus também está relacionado ao nosso relacionamento com Ele. Entende? Às vezes a pessoa fala assim, eu nem sei o que é temor a Deus. O que é temor a Deus? Temor a Deus tá totalmente relacionado ao seu relacionamento com Ele. Se você não tem relacionamento com Deus, como você vai temer a Deus? E o que é ter relacionamento com Deus? É você falar com Ele. É você conhecer a palavra dEle para você saber o que agrada ou não a Ele. Embora todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós, quando vamos fazer alguma coisa, nós sabemos o que é certo. Nós temos a consciência do que é errado, entende? Então, não tem como a gente falar, isso aqui eu não sabia. Temer a Deus, primeiro, eu acho que é uma coisa mais principal para você gravar aí, vocês anotar. É levar em consideração o que Deus acha. É levar em consideração o que Deus pensa. É levar em consideração se agradaria aquilo que eu vou fazer, aquilo que estão me pedindo para fazer, se agrada ou não a Deus. E aí a gente vai chegar lá em Atos, a gente chega em Gálatas, você vai ver que a palavra de Deus fala que antes nos importa agradar a Deus, obedecer a Deus, do que agradar aos homens. Entende? Depois a gente vai ler aqui esse texto. Então o que a gente percebe aqui? A gente percebe que as hebreias, elas temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. As hebreias aqui, elas não cederam ao jugo. Elas não cederam à opressão. Elas não cederam às ameaças. Eu quero te dizer uma coisa, sabe? Sempre que você tiver algo difícil para você resolver, que é contrário à palavra de Deus, sempre que você estiver passando por uma situação que é muito difícil, eu quero te ativar a você buscar em Deus. Porque Deus, Ele sempre vai te dar um escape. Deus sempre vai te dar um escape. Todas as vezes que a gente estiver passando por momentos difíceis, todas as vezes que a gente estiver enfrentando situações difíceis e que são contrárias à palavra de Deus, talvez o seu chefe, seu chefe que eu falo é de empresa, assim, seu encarregado, supervisor, diretor, talvez o seu marido, que também está numa condição de autoridade, talvez o seu pastor, o seu líder, em várias esferas, né? Se você tem enfrentado por causa do que eles têm trazido para você, coisas que é totalmente contrária à palavra de Deus, eu quero te ativar a você buscar em Deus, porque Deus, Ele sempre vai te dar um escape. Ele sempre vai te dar uma estratégia. Ele sempre vai falar com você, sempre. O que eu preciso fazer? Orar. Primeiro eu preciso temer a Deus e orar. Ele fala, ore, pede ao Senhor. Entende? Você não vai precisar fazer algo contrário à palavra de Deus. Você não vai precisar. Você sabe que tem alguns estudiosos aí, porque eu estava pesquisando, eles falam que as hebreias mentiram
Olha aqui, vamos ler aqui, ó. Ele fala assim no versículo 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Eu não sei aonde que eles encontraram isso. Você acredita? Porque a Bíblia não fala aqui em momento nenhum que elas mentiram. E eu fico sempre com o que a palavra de Deus está nos revelando. Porque se elas tivessem mentido, a palavra ia aparecer. Vocês lembram a camponesa do Baurim? Lembram? Que ela mentiu? Vocês lembram que a gente falou? Depois você volta na camponesa do Baurim que a gente falou sobre isso. Sobre mentir. E aí eu falei pra você qual foi o... Por que ela chegou a mentir? Ela não tinha aliança com Deus. Ela não era uma mulher, né, que ela tinha princípios. Por isso que ela mentiu. O Senhor, ele nunca vai pedir para você usar ferramentas, para você usar a raiz de Satanás. A palavra de Deus fala que o diabo, ele é o pai da mentira. E se ele é o pai da mentira, quem mente é filho do diabo. Então o Senhor, ele jamais vai mudar a nossa identidade. O Senhor jamais vai querer que você minta. Nem mentirinha, nem mentira, nem mentirinha. Mentira é mentira. Então eu não sei de onde que eles tiraram isso. Alguns estudiosos que elas mentiram. Desculpa. Ó o versículo aqui, 2. E Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. A gente não encontra aqui em nenhum lugar que elas mentiram. Aqui a gente encontra que Deus, ele deu escape para elas. Na minha visão, Deus, ele deu escape para as parteiras, porque elas temeram a Deus, elas foram consultar a Deus. Senhor, o que o Senhor acha disso? Pai, o que nós vamos fazer? Deus, e agora? Porque elas estavam vivendo num ambiente de opressão. Elas estavam vivendo num ambiente de tirania. Elas estavam vivendo num ambiente de aflição. Elas viam seus maridos, seus filhos serem subjugados. Elas viam seus maridos e seus filhos serem agredidos. Elas viam tudo isso. E Faraó foi tão covarde que ele pegou 2 mulheres que eram parteiras. Covarde. Ele foi covarde, subjugou aquelas mulheres. Falou, vocês vão matar eles. O que elas fizeram? Elas foram buscar Deus. Deus, e aí? O que o Senhor acha disso? O que o Senhor acha disso que eu estou fazendo? Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você tiver uma situação difícil, todas as vezes que você estiver passando por uma situação que é assim, você não pode resolver, busque ao Senhor, tema ao Senhor. Queira saber o que Deus acha disso. Queira agradar a Deus, que Ele vai te dar um escape. Ele vai te dar uma estratégia, Ele vai te dar uma solução. Ele vai te dar, mas não ceda às trevas. Não minta. Não obedeça às trevas, porque você tem um pai, que é ele vai ser seu pai para sempre. Ele é o pai da eternidade. Você tem um Deus que é um Deus forte. Você tem um líder que ele é príncipe da paz. Ele traz paz para você. Você precisa entender isso. Você precisa acolher isso pro teu coração, entende? Então, na minha visão aqui, Deus, ele deu um escape para elas. Por quê? Porque elas se interessaram em saber o que Deus tinha, o que Deus queria, o que ia agradar a Deus. E agora, o que a gente faz? A palavra fala que elas, quando elas foram chamadas novamente por Faraó, a palavra fala que elas disseram, as mulheres hebreias não são como as egípcias. Nós não podemos nos igualar às mulheres mundanas. Mulheres de Deus, elas não são igual às mulheres do mundo. Primeira coisa que você vai precisar modelar nas mulheres hebreias aí. E assim era as parteiras, Sifrá e Puá. Elas não eram iguais. Mulheres no mundo e que vivem como egípcias, e a gente vai lembrar sempre que o Egito já está representando esse contraste, né? Da gente sair da escravidão para a liberdade, está totalmente relacionado, Faraó está totalmente relacionado como nosso adversário, nosso inimigo, e Deus, né, o nosso Senhor. Então a gente para observar tudo dentro dessa questão que nós não somos iguais. Nós não podemos nos considerar iguais. Você vê que a palavra fala que as hebreias, elas são diferentes. Elas não são como as egípcias. Elas não mentem.
elas não se vestem como, elas não se comportam como. Então, você lembra de 1 Pedro? Eu acho que é 1 Pedro 3, que o Senhor fala para nós assim, ó. Que nós somos um povo santo, um povo exclusivo. É 1 3, 2. É 1 Pedro. Ai, meu Deus. É 1 Pedro 2. Ele fala assim, vocês são uma raça eleita. Vocês, quando ele fala de raça eleita, ele está falando, vocês são uma geração eleita. Vocês são um sacerdócio real. Vocês são sacerdotes hoje. Nós somos sacerdotisas hoje. Sacerdotisas de um rei chamado Jesus. Olha o que ele fala aqui. Vocês são uma nação santa. Vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Não tem como a gente se igualar. Não tem como a gente ser igual. Não tem como a gente falar igual às egípcias. Não tem como a gente se falar igual às mulheres mundanas. Se vestir. Não tem como a gente se comportar. Não tem como a gente se comunicar. Não tem como a gente ser. Olha, você vai ver que elas falam aqui, as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias. Elas são vigorosas. Quando você procura o significado de vigorosa, elas eram fortes. Elas eram saudáveis. Mulheres hebreias são fortes. Aí eu quero te dizer uma coisa. Aqui, Faraó, a gente está em Êxodo 1, tá? Para você que está chegando. Olha só. Aqui você vai ver que a palavra fala que eles afligiam os hebreus. Eles subjugavam os hebreus. Eles colocavam cada vez mais pressão, cada vez mais peso sobre eles. Os egípcios colocavam. Só que a palavra aqui nos fala que eles eram fortes. E eles se multiplicavam cada vez mais. Quanto mais eles eram afligidos, quanto mais eles eram subjugados, mais eles se espalhavam. Por quê? Porque eles eram fortes, viçosos. Entende? Assim eram as hebreias. Então, quando a gente para pensar que a gente é um povo exclusivo, que a gente é um povo que é santo, nós representamos uma nação que é santa. O Senhor fala, sede santos, porque eu sou santo. Então, seja santo. Sai da desculpa, eu sou pecadora, eu nasci do pecado, eu sou pecadora, por isso que eu faço isso. Não, nós nascemos do pecado. Mas só é pecador num contexto assim relacionado a afastamento de Deus, a fraqueza, quem vive na prática do pecado. Né? O Senhor fala que quem vive na prática do pecado nunca viu a Deus, na verdade não conhece Deus. Quem vive na prática do pecado. Então, quando ele relaciona a gente a pecador, do que ele está falando? Que a gente tem dentro de nós a raiz adâmica, a gente tem ainda dentro de nós, né, a natureza, nós temos a natureza humana, e a natureza humana é pecaminosa. Ele fala que a natureza humana nos leva a pecar por causa do nosso, muitas vezes, desequilíbrio. Quando você se desequilibra, quando você perde o domínio próprio, você peca. Porque daí você permite o quê? Que a sua natureza humana fale. É nesse sentido que ele fala que nós somos pecadores. Por quê? Se a gente não domina a ira, por exemplo, a ira e a raiva são dois sentimentos que está relacionado aos frutos da carne, e que se a gente não domina, a gente peca. Se você for para Hebreus, você vai ver que ele fala isso. Irai-vos, mas não pequeis. Por quê? Você vai ficar irado, porque isso fala da sua natureza humana. Mas não peque. Então, quando que você não vai pecar? Quando você se dominar. Quando você usar o fruto do Espírito. Então, eu me domino, eu vou sair de perto para mim não pecar. Então, se você não peca, você está se santificando. Quando você está se santificando, você vai edificar outros. Você só vai conseguir edificar outras pessoas se você se santificar. Entende? Amém, Elis. Bom dia, amada. Ó, Elis está no transbordo aí. Glória a Deus. Em Mateus 5, versículo 13, a Elis está falando. Fala também que somos sal da terra e luz do mundo. Glória a Deus. É isso aí, Elis. Que a gente faz a diferença, né? A gente vai fazer a diferença. É isso aí. Fazer a diferença onde nós estivermos. Então você percebe que a gente não pode entrar com esse discurso, que é um discurso sem vergonha. É uma fala sem vergonha, a gente precisa de ter vergonha. De falar, eu sou pecadora, eu pequei porque eu sou pecadora. Não. Se você está na prática do pecado, você não conhece a Deus ainda. A gente peca quando a gente não domina as nossas emoções, não domina os nossos sentimentos, e aí a gente peca. Mas foi um pecado involuntário, você não programou para pecar. Como o adultério, fornicação,
prostituição, roubo, né? Entre outros aí. São pecados que a gente programa, a gente tá ali dentro de nós, mentira, né? São coisas assim que por causa do momento a gente acabou ficando nervoso, irritado, furioso e acabou pecando. Falou um monte de coisa. Então, quem nós somos? Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos santos, nós somos sacerdotisas reais. Nós somos sacerdotisas de Deus, de Jesus. Voltando, elas responderam o quê? Voltando lá para Êxodo, tá? Êxodo 1. Elas responderam para Faraó: as hebreias não são como as egípcias. As pessoas têm que olhar para você e falar: não. Ela não é como as mulheres que eu conheço que vivem aí na sociedade. Elas não agem como. Elas geram vida. Elas não são a favor de aborto. Elas não são a favor de abuso. Elas não são a favor de que um pedófilo ou de que uma pessoa... Preciso até pensar no que eu falo aqui, porque às vezes algumas palavras fazem com que derrube, né? Elas não são mulheres que favorecem abusadores. Elas não são mulheres que favorecem leis que vai abusar da inocência, da infância, da vulnerabilidade de crianças e adolescentes. Elas não são mulheres que elas assassinam crianças. Elas não são mulheres que elas contribuem para ideologias que vai desconstruir uma identidade, a essência do ser, daquela pessoa nasceu para ser. Se a gente for parar para observar, hoje eu quero abrir esse parênteses aqui, hoje nós estamos sofrendo, as nossas crianças, a próxima geração está sofrendo tantos ataques. Muitos ataques. Não é? Porque a gente começou a fazer o quê? A gente começou a ir contra uma lei que assassinava uma geração no ventre. E aqui a gente já via isso acontecer. Olha aqui. Né? Já via isso. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje a gente não vai ter governantes que vão decretar que mate crianças ao nascer ou no ventre. Então eles vão tentar mudar por uma ideologia, por sofismas, né? Por fortalezas na mente. Eles querem criar fortalezas na mente de uma geração, de uma nova geração, ou melhor dizendo, da próxima geração, para desconstruir. Então, se eu não consigo matar a vida, eu mato uma ideia. Eu coloco fortalezas na mente, eu coloco sofismas na mente para que eu possa bloquear homens, sacerdotes, masculinidade, que eu possa parar, sabe, o fluir de homens que vieram ao mundo para ser proteção, para ser cobertura, para ser essa representatividade de Cristo na Terra. Isso é muito sério, é muito sério. E aí a gente para observar todas essas questões sendo armadas de forma assim totalmente governamental para destruir a próxima geração. Numa mente, se eu não consigo destruir, né? Se eu tô aqueles que já estão vivos e já estão aí vivendo, estão nas escolas, estão fluindo na vida, a gente vai desconstruir na mente, outros a gente vai matar no ventre e outros a gente endemoniza, vamos dizer assim, algumas pessoas que elas saem matando. Gente, quantas histórias de escolas, lugares que estão totalmente relacionados à próxima geração. São crianças, creches, escolas. Em pouco tempo nós já ouvimos falar de tantos, em poucos dias. Dentro de um mês a gente teve no Morumbi, a gente teve agora em Blumenau, teve nos Estados Unidos uma moça também que invadiu uma escola, invadindo lugares onde está ali uma próxima geração sendo preparada, não é? Onde tem ali estão totalmente os vulneráveis. São pessoas vulneráveis que estão ali. E eles vão para matar mesmo, assassinar mesmo a próxima geração. Então a gente observa aqui que essas mulheres elas foram buscar Deus. O que eu tenho que fazer? Como que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? E aí a palavra fala que quando elas chegaram, a resposta que ela deu para
para o faraó, versículo 19 de Êxodo 1, a gente já está caminhando para o final, tá? A gente vai ver aqui que elas falam aqui, olha, as mulheres hebreias, elas são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Então elas não mentiram. Elas não mentiram. Deus deu um escape para elas. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Diante de uma situação difícil, Deus deu escape para elas. Elas não mentiram para Faraó. Deus, ele é glorioso. Deus, ele é poderoso. E ele nunca vai falar para você, para que ele te dê o escape, para que você preserve a vida. Ele nunca vai falar para você usar as armas do inferno. Ele nunca vai falar para você mentir. Ele nunca vai falar para você roubar. Ele nunca vai falar para você fazer algo que que ele desaprova, que ele não faria. Ele nunca. A gente não pode usar isso. Tem muitos estudiosos, tem muitos que falam isso, que elas mentiram. E por isso que elas conseguiram se escapar. Não, elas não mentiram. A Bíblia não fala de mentira aqui. Para mim, quando eu vou buscar o significado de temer a Deus é você querer saber o que Deus acha. Temer a Deus é você se importar com a opinião de Deus. Temer a Deus é você buscar dele um escape para a sua necessidade, buscar resposta para as suas dúvidas. E aí Deus trouxe a direção, porque elas se preocuparam com aquilo que agradava a Deus. Elas estavam preocupadas, e detalhe, elas sabiam que Deus era um Deus de vida e não de morte. E que a vida pertence a Deus. Deus é Senhor da vida. Só Deus pode tirar e dar a vida para uma pessoa. Então elas também sabiam quem era o Deus que elas serviam. Senhor, a vida está nas tuas mãos. Como é que eu vou fazer isso? Senhor, e agora? A Bíblia fala que elas temeram a Deus. E Deus deu escape para elas. Qual foi o escape que Deus deu para elas? Olha a resposta aqui no versículo 19. Elas dizem, as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são fortes, elas são saudáveis, elas são vigorosas. Antes que lhes chegue a parteira, elas já deram à luz a seus filhos. O que Deus fez aqui? Deus permitiu que quando elas chegassem, o filho já estava ali nascendo, já estava nas portas. E do demais, vamos ser bem sinceras, né? Quando elas chegassem, se elas pegassem uma ou outra que estava nascendo, elas não iam fazer aquilo. Porque elas, antes, para elas, o que importava era obedecer a Deus e não agradar a homens. Então elas também não tiveram medo, porque elas colocaram a vida delas em risco, viu? Deixa eu te falar, você tem compromisso? Você está tendo compromisso com aquilo que Deus confiou na tua mão, como dom, como vocação? Você está tendo compromisso com a palavra de Deus e com quem você representa hoje? Nos ambientes que você está? Ou você se vende ou negocia? Talvez você não se vende, talvez você negocie. Como é que tá? Ah, eu vou negociar. Não, mas só hoje, mas só até tal prazo. Ah, só até tal dia, só dessa vez, hein? Da outra vez eu não vou fazer não, porque eu sou serva de Deus. Como é que tá? Você tem compromisso com o Abba? Você tem compromisso com o teu Deus forte? Você tem compromisso com o teu Salvador? Você põe a tua vida em risco, se necessário for, para você cumprir aquilo que Deus chamou para você como um compromisso? O meu ministério, o meu compromisso é com a vida. Qual é o compromisso dessas mulheres? O compromisso maior dessas mulheres era obedecer a Deus. Qual deve ser o nosso compromisso maior? Obedecer a Deus. Esse é o meu maior compromisso. Se o teu maior compromisso for obedecer a Deus, quando você chegar diante do compromisso que você fez com o teu dom, com a tua vocação, com aquilo que o Senhor chamou você para fazer, você não vai abandonar. Você não vai negociar. Você não vai vender. Você vai fazer exatamente como é a sua vocação. Porque a vocação delas era trazer vida e não matar. Elas compreendiam que quem dava a vida era Deus e elas eram ajudadoras para que a vida nascesse. Elas contribuíam, ela ajudava pessoas, ajudava mulheres que estavam ali precisando de ajuda naquele momento. Ela trazia vida para as crianças e trazia ajuda para aquelas mulheres que estavam parindo. Percebe? A gente para observar, para a gente caminhar aqui, que elas não mentiram. O Senhor, Ele nunca vai falar para você que é filha, para você que é serva, para você que é amiga, para você que é discípula, mentir. O Senhor, Ele jamais usa as estratégias do diabo para fazer com que o plano dele aconteça. Não, isso está fora de cogitação. As parteiras não mentiram.
Deus deu um escape para elas. E Ele sempre vai te dar um escape. Se você estiver passando por situação difícil, por situação que você não pode resolver, tema ao Senhor, busque saber o que Deus quer. Busque a direção de Deus, busque o conselho de Deus, busque saber o que Deus faria. Ele vai te dar um escape. Ele vai te dar um escape. Olha o que a palavra de Deus diz para a gente concluir. Versículo 20. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Deixa eu te falar uma coisa. As parteiras da época, geralmente elas estavam na meia-idade. Parteiras eram aquelas mulheres que já eram maduras, né? Não eram meninas novas. E aqui a gente entende que geralmente as mulheres que recebiam o dom, a vocação de ser parteiras, era porque isso pelos estudos, tá? Que a gente vai estudar algumas bíblias que eu tenho aqui. Os estudos falam que geralmente as parteiras eram mulheres que eram estéril, que elas não podiam gerar. E aí, geralmente, eram mulheres também que estavam solteiras. Aquelas que não encontraram um casamento, ou elas eram estéreis, ou eram mulheres que não encontraram um marido. Então, elas acabaram não casando e foi passando o tempo. Elas não foram tiradas para o casamento. Então, elas já estavam na Idade Média. Elas estavam ali na Idade Média ali. A Idade Média, geralmente, são mulheres dos seus 45 a 59 anos. Uma mulher na Idade Média, ela está dos 45 aos 59. Até os 44, é uma mulher adulta. Dos 45 aos 59, é uma mulher de meia idade. Dos 60 aos 74 anos, é uma mulher ou uma pessoa que está na fase idosa, né? E a partir dos 75 já entra a questão de ancião, vai até 90 anos. De 75 a 90 já entra para ser ancião. E depois dos 90 tá numa fase idosa ao extremo, vamos dizer assim, né? Entende? Então elas eram mulheres que elas já não eram mais tomadas para casamento por causa da idade. Então ou elas eram estéril, que a gente vê aqui que não é o caso. Não é o caso delas. Eu acredito que não é o caso delas porque a Bíblia fala que Deus constituiu para elas família. E família está totalmente relacionada ao marido e a filhos. Então eu acredito que elas eram mulheres que estavam nessa faixa etária de 45 a 59 anos, mas que não casaram na sua juventude. E na época era comum as mulheres jovens se casar. As mulheres mais novas se casar. O que não aconteceu com elas. Elas não foram tomadas para casamento. Então elas foram ficando e servindo. Aí a palavra fala que porque elas temeram a Deus, Deus constituiu famílias para elas. Deixa eu te falar uma coisa, tudo que você faz de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que agrada a Ele, Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar, descansa. O Senhor, Ele vai nos recompensar. Para essas mulheres parecia uma loucura elas casarem aos seus 45 anos, aos seus 59 anos, vamos pensar assim, vou casar agora? Como assim? Vou ter filhos agora? Mas espera aí. E Deus, a palavra fala que Deus fez bem para elas. Deus fez o bem para elas e elas tiveram família. Sonho de toda mulher, constituir família. Elas tinham o sonho também de ter a sua própria família. Afinal de contas, elas traziam vida para crianças, para pessoas. E fazia com que família se alegrasse. Ela era aquela que pegava o bebê e dava para o pai. Olha aqui, nasceu. Ela era que dava notícia, é menino, é menina. Eram as parteiras. Elas faziam esse momento, né? Elas faziam parte do momento de alegria para as famílias. Então, Deus, ele recompensou. Eu quero te dizer que Deus, ele sempre vai recompensar. Deus sempre vai recompensar. Deus sempre ele vai nos dar recompensa. Sempre. A palavra fala que Deus ele recompensou as parteiras, porque elas temeram a Deus. Então elas receberam a constituição, né, de família. Deus constituiu a elas família. Eu queria que você chegasse comigo ali em Atos, para a gente encerrar. Atos capítulo 5. Olha o versículo 29, o que o apóstolo Pedro fala aqui. O que ele afirma aqui?
Enquanto você chega aqui em Atos capítulo 5, vamos ver, aqui a Liz traz para nós. O 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 fala que Deus tem mais prazer em obedecer, a obediência, do que em sacrifícios. Isso, Elis, obrigada por acrescentar, minha amada. Isso mesmo, vou até anotar aqui. 1 Samuel, é verdade. 1 Samuel capítulo 15. Isso agrada ao Senhor muito mais, né? Da gente entregar a nossa obediência, a nossa devoção, do que a gente ficar se sacrificando e fazendo coisas que a gente acha que é aquilo que Deus quer. Na verdade, o que Deus quer é o nosso coração, né? Ó, Elis, muitos hoje em dia oferecem sacrifícios, mas não obedecem a palavra de Deus. Exatamente. Mas é porque, né, Elis? A gente entende que porque as pessoas acham que Deus, ele se vende e Deus não se vende. Então as pessoas fazem sacrifício, as pessoas se sacrificam, as pessoas entregam isso, entregam aquilo, querendo comprar Deus, e Deus não tem preço. Ele quer um coração, né? É tremendo isso, viu? É tremendo demais isso. Glória a Deus. Olha só, pra gente encerrar aqui, olha lá. Atos, capítulo 5, versículo 29, o Senhor fala do que aos homens. Tem algumas bíblias que falam que antes nos importa obedecer a Deus do que agradar a homens. Por quê? Muitas vezes a gente desobedece a Deus para agradar pessoas. E eu vou te falar uma coisa. Isso, obedecer a Deus e agradar a homens, está totalmente relacionado à fidelidade e lealdade. Eu vou te falar de novo porque eu compartilhei esses dias. Não sei se foi aqui ou se foi na igreja no momento que eu tive a oportunidade lá. Ai, meu Deus, pausou aqui, gente. Me ajuda. Tá tudo bem aí? Deu certo? Por quê? Muitas vezes, a gente é leal às pessoas para não desagradar pessoas. E todas as vezes que você for leal a pessoas, para não desagradar ela, para pensar. Para pensar, porque está envolvido a ego. Está envolvido ao erro daquela pessoa. E aí, você vai observar que todas as vezes que você se dedicar a ser leal às pessoas, na maioria das vezes, tá? Você vai precisar ser infiel a Deus. Então, se você tiver que ser infiel a Deus para ser leal a uma pessoa, é melhor que você deixe de ser leal a uma pessoa e permaneça fiel a Deus. O que é ser fiel a Deus? É ser fiel à palavra dele, aquilo que ele diz, aquilo que ele não abre mão. E vai ter muitos momentos que você vai precisar desagradar pessoas para que você possa permanecer fiel a Deus. Entende? Vai ter muitos momentos que você vai falar, viu, eu prefiro ser fiel a Deus. Se você quiser ser minha amiga, vai ser desse jeito, porque isso aqui foge dos meus princípios. Isso aqui que você está me pedindo foge dos meus valores. Isso aqui que você está me pedindo está totalmente fora daquilo que eu acredito. Então eu não vou. Eu não vou. Ai, que bom, Vi! Ó, gatita da tia, eu fico tão feliz de você estar aqui, Vi. Minha linda. Percebe? Então vai ter momentos que você vai precisar ser fiel a Deus. Você vai precisar ser fiel a Deus. Para você poder construir amizades que preferem que você seja fiel a Deus, porque você sendo fiel a Deus, você é uma pessoa de caráter, você é uma pessoa confiável, você é uma pessoa que vale a pena ter do lado. Entende? Então todas as vezes que alguém pedir para você mentir, você fala, desculpa, mas aí não vai dar não. Então você vai lá, faz do jeito que você achar, porque eu não vou mentir. Porque Deus, ele jamais vai usar a mentira para me favorecer. Eu não abro mão daquilo que Deus fala. Aí, pra gente encerrar também, vamos lá, rapidinho. Gálatas, porque a hora voa, a hora, pelo amor de Deus. Ó, Gálatas 1, tá? Versículo 10. Olha aqui o que o apóstolo Paulo também fala. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Olha aqui o que ele fala. Gálatas 1, versículo 10. O apóstolo Paulo falando conosco aqui, ó. Olha o que ele fala. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria eu servo de Cristo. Uau, isso aqui é forte. Se agradasse ainda a homens, não seria eu servo de Cristo. Isso aqui é forte, você precisa anotar aí. Porque se você ficar agradando homens, você não está sendo servo de Cristo, você não está sendo amigo de Jesus, você não está sendo filho do Abba, porque a tendência é você sair disso que o Senhor quer para você. Vamos ler aqui o versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos,
que o evangelho por mim anunciado não é segundo a homens, porque eu não recebi, nem o aprendi de homens algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Uau! O que ele fala aqui? Eu não vou obedecer a homens, porque o evangelho que eu recebi, ele não foi anunciado por meio de homens, ele foi anunciado por meio de Cristo. E é mediante a revelação de Cristo que eu falo. Uau, que forte isso, hein? Que forte. Deixa eu te falar, todas as vezes que você obedecer a Deus, o Senhor, ele vai te recompensar. Todas as vezes que você escolher obedecer a Deus, ele vai te abençoar. Você está passando uma dificuldade? Fala com Deus. Pergunta para Deus o que ele acha. O que você deve fazer. Pergunta a opinião dele. Que daí as coisas vão acontecer. Amém? Que a gente possa modelar essas mulheres. Porque quando a gente para pensar em cifrar e puar, a gente pensa em justiça. Todas as vezes que você vai pensar em justiça, na sua vida hoje, você vai falar, poxa vida, isso é justo? Isso é correto? Isso agradaria a Deus? Pense assim. E aí você vai conseguir desenvolver aquilo que é a vontade de Deus, tá bom? Elas tinham um compromisso com Deus, elas tinham temor a Deus, tinham um compromisso com Deus, mas principalmente, elas tinham um compromisso de obedecer a Deus, mas principalmente, elas tinham um compromisso com aquilo que era o dom, o talento delas. Vamos orar? Abba, nós queremos te agradecer por esse momento. Nós queremos celebrar, porque como nós aprendemos com essas mulheres, como nós aprendemos. É claro, Senhor, é claro diante dos nossos olhos a diferença das mulheres que servem ao Senhor e daquelas que não te servem. É claro diante dos nossos olhos, a diferença de pessoas que te obedecem e de pessoas que não te obedecem. É claro. É nítido diante de nós. Então nós queremos te pedir, nos ensina a ser como Puá e Cifrá. Que mesmo diante de um ambiente opressor, mesmo diante de um governo que vinha para trazer destruição, diante de um governo que queria matar toda a descendência, o Senhor preservou a coragem e a fé dessas mulheres. Nos ensina a ser como elas. Pai, nós queremos ser tementes ao Senhor, nós queremos sempre entender o que realmente é temor, que temor ao Senhor não tem nada a ver com medo, mas com o nosso interesse de te agradar, de querer saber o que te agrada, o que o Senhor faria, de querer saber de que maneira nós podemos fazer segundo a tua vontade. Então nós queremos te pedir, Abba, nos ajuda a ser temente, nos ensina a ser temente ao Senhor. Nós queremos todos os dias temer ao Senhor e se mover nisso, andar debaixo do temor do Senhor. Porque nós sabemos que em momentos difíceis, nós cremos que nos momentos mais difíceis, o Senhor vai nos dar um escape, o Senhor vai nos dar uma estratégia, o Senhor vai nos dar uma ideia, o Senhor vai nos dar uma porta aberta para que a gente possa passar por ela. E aí vivemos milagres. E aí nós vivemos o sobrenatural. Obrigada, obrigado porque o Senhor me ensina, obrigado porque o Senhor me ensina com essas mulheres. Obrigada, obrigada, Abba, obrigada. Nós te pedimos que nós venhamos acolher no nosso coração essas verdades, que nós acolhamos no nosso coração essa palavra, para que a gente possa viver exatamente aquilo que o Senhor nos direcionou por meio de Cifrá e de Puá. Em nome de Jesus nós te louvamos, nós te agradecemos e rendemos a ti o nosso coração nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu te falar aqui o outro versículo que eu não terminei. Olha só, não contente Faraó, no versículo 21, ele fala aqui, ordenou Faraó a todo o seu povo. Aí ele disse para todo o povo, todos os filhos que nascerem dos hebreus, matem, lance no Nilo para ser afogado. Aí ele falou para todo o povo egípcio. Então eles nasceram, eles estão vivos, então agora eu vou falar para o povo, matem. Por isso que nós temos vivido o que nós temos vivido. Por isso que nós temos vivido tantas pessoas atormentadas, matando crianças com covardia. Com covardia. Nós precisamos ser pessoas que protegem as nossas crianças em oração, em jejum, em clamor. Nós precisamos ser fiéis, porque se nós formos fiéis ao Senhor, não vai ter filhos de egípcios que vá matar as nossas crianças. Aqui o Senhor me disse, até me dá um negócio de pensar nisso.
Porque aqui Faraó, ele diz no versículo 22, Faraó disse a todo o seu povo: matem todos os filhos dos hebreus, os meninos, mas deixem as meninas vivas. Nesse caso de Blumenau, morreram 3 meninos e uma menina. Viu? É muito sério o que a gente tem vivido. Se você for parar para observar os detalhes, você vai ver que tem muitos meninos sendo mortos, violentados. Então as trevas, elas estão vindo com tudo. Aqui você vai ver que como o plano de Faraó não deu certo lá no campo, matando os homens, ele foi tentar no ventre, ele foi tentar no nascimento, depois ele não conseguiu, ele foi e deu ordem para todos os filhos das trevas, para matar aquelas crianças que nascessem, matar afogado. E hoje é o que nós estamos vivendo. Então nós vamos lutar, orar, nos posicionar, porque Deus é conosco. Deus, ele é conosco. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês, seja sobre todos nós, agora, nesse exato momento e para sempre. Amém. Um beijo. Obrigado por você estar aqui comigo até agora. Gratidão, tá bom?